Boa noite a todos. Hoje, 24 de março, nosso 28º encontro do curso de Investimentos 2 aqui na FEAC. Como previsto e já acordado, a nossa sexta rodada de apresentação de artigos. Hoje, artigos, acho que todos, salvo o melhor juízo, usando uma mesma técnica matemática, tentando associar aí mercados financeiros e essa infeliz pandemia que nos assola, não é? Muito bem. Uma aluna já havia me pedido para começar, acho que é a Rafaela. Isso, professor. Joinha, Rafa. Podemos Posso começar, começar? então, já com sua apresentação. Lembrando sempre que eu vou desligar meu microfone e minha câmera, para a gente poder se concentrar em você. Se você puder ligar a sua câmera bem, senão tudo bem também. 10 minutinhos, como sempre. Tá. Pode começar, claro. Todos que vão apresentar o wavelet, deixa eu dar uma dica, não percam tempo explicando equações de wavelet. Tentem explicar o que a técnica faz e vão para os resultados, hein? Pelo amor de Deus. Estão conseguindo ver, professor, meu slide? Sim, sim. Sim, né? Só passa para saber se Pronto. está funcionando, por favor. Perfeito. Pode começar, querida. Pronto. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu me chamo Rafaela e eu vou apresentar o artigo do Wilson Oliveira, a sincronização do ciclo bancário mundial. De acordo com grande parte da literatura que fala a respeito das relações entre mercados financeiros, a integração financeira internacional, ela pode ser vista como uma forma de aumentar a eficiência econômica, mas, por outro lado, ela também pode aumentar a vulnerabilidade dos países ao chamado contágio financeiro ou contágio bancário. E o estudo, ele vai girar exatamente em torno disso. Será que quanto mais integrado, mais correlacionado dois países ou um conjunto de países forem, mais vulneráveis ao contágio eles serão? E aí, o debate sobre a regulação e a supervisão bancária, ela vai depender criticamente sobre questões de haver risco de contágio na atividade bancária ou não. De acordo com Araroni e Soares, de 83, as falhas econômicas não precisam causar pânico ou perda de confiança do público na integridade do sistema bancário como um todo. E segundo Meltz, de 67, o efeito do contágio financeiro da falência de bancos é um dos principais motivos da regulação bancária. Antes de passar para a metodologia, deixa eu só situar vocês sobre o que é o contágio financeiro ou contágio bancário, né? O contágio financeiro é normalmente associado à difusão de crises econômicas em um mercado, em uma classe de ativos ou até mesmo em determinada região geográfica. Tecnicamente, a gente também pode se referir à difusão de booms econômicos, mas normalmente é associado realmente à crise. Podemos citar dois exemplos de contágio financeiro. O primeiro é a crise de 1929, a conhecida como a Grande Depressão, e um exemplo bem mais recente é a crise de 2008, quando a economia dos Estados Unidos ela entrou em colapso, e aí todas as economias que dependiam dela também foram prejudicadas. Muitos acadêmicos e analistas, eles veem o contágio como sendo principalmente um sintoma da interdependência do mercado global. Aqui a gente tem a metodologia utilizada, os dados foram os principais índices mundiais do setor financeiro do G20, cobrindo o período de 30 de março de 2009 a 31 de dezembro de 2013, um total de 1.255 observações. A abordagem utilizada foi da análise de Wavelet, que ela realiza a estimativa das características aspectrais de qualquer série temporal em função do tempo, revelando como as diferentes componentes periódicos de uma série temporal específica evoluem. E aí, ele utilizou essa fórmula para fazer a transformada de Wavelet. Ele também utilizou ferramentas univariadas e bivariadas e ferramentas multivariadas, no caso de 3 séries. Como eu já falei, o autor utilizou uma amostra dos principais índices mundiais do setor do G20. E aí ele explica por que escolheu somente o G20. E é porque os principais índices de mercado
eles são compostos por ações de diversas empresas, de diferentes setores. Aí, se utilizar todas essas empresas, a gente acaba perdendo o poder de explicar determinado segmento do mercado. Essa série de dados ela foi ajustada para uniformizar os calendários, visto que os países têm diferentes calendários em dias úteis. O critério que o autor utilizou foi usar qualquer dia que tenha sido útil em qualquer uma das economias. A gente tem a tabela com algumas informações sobre os países utilizados. Aqui a gente tem um gráfico que ele representa o retorno líquido nominal do índice do setor financeiro em termos de moeda de investidor local. Aí podemos destacar os clubes de volatilidade e maiores oscilações, principalmente entre 2011 e 2012. Esse período entre 2011 e 2012, ele é caracterizado pela crise da dívida soberana em alguns países europeus. E isso pode explicar essas pequenas oscilações. Nessa tabela, nós temos um resumo das principais estatísticas descritivas. A gente pode observar que a Índia ela teve o maior ganho cumulativo, com 189%, enquanto o DAX, na Alemanha, ela tem o pior ganho cumulativo, com apenas 26%, e o maior drawdown, com 64%. Todas as séries elas são leptocústicas, com maior intensidade para a CNX Finance na Índia, sugerindo a frequência com que ocorrem grandes perdas. Essas assimetrias e curtoses, elas são fortes evidências de que a série não segue uma distribuição gaussiana. Essa estatística ela é bem simples, ela é simples, só que ela é bem intuitiva. Ela representa a correlação entre os países do G20. O que a gente observa é que a Índia e a Austrália, eles são sistemas bancários que apresentam menos interação com os demais países. Os países com menos correlação é a Austrália e Estados Unidos, com 0,14, enquanto a França e a Alemanha, elas possuem maiores correlações, com 0,88. O bloco formado por México, Canadá e Estados Unidos, eles compartilham altas correlações, variando entre 0,58 a 0,69. As três principais economias europeias também possuem altas correlações, que elas variam de 0,73 a 0,88. Aqui também foi aplicado o teste de Arquibera, de 81, e o resultado sugere a rejeição de 1% para todos os índices. Analisando esse gráfico, a gente pode deduzir que existe um grupo formado por Canadá, Estados Unidos e México, pela proximidade deles. E aqui a gente só confirma o que foi visto na tabela anterior, que a Austrália ela possui baixa correlação com os demais países. E aqui a gente também pode observar que Brasil e Rússia também estão distantes dos outros países. Nessa tabela, no triângulo superior, nós temos a distância física entre as cidades onde está localizada as bolsas de valores, e no triângulo inferior, nós temos as diferenças nos ciclos bancários dos países. Com relação ao triângulo inferior, a dissimilaridade média da Austrália é superior a 0,547, enquanto a França possui uma média de 0,404 e a Índia 0,512. Em termos de parceiro cruzado de volatilidade, a Austrália é o país com dissimilaridades mais homogêneas, enquanto a Alemanha tem dissimilaridades mais voláteis. Aqui, a Austrália, ela também tem as maiores diferenças relatadas, 0,551 em relação à Índia e 0,588 em relação à Rússia. O mais apertado par de índices bancários são os Estados Unidos e o México, seguido pelos sistemas alemão e francês, com 0,249. Com base na correlação significativa de 0,607, a sincronização não parece ser independente das questões geográficas. E aqui a gente tem as principais conclusões do autor. Os ciclos bancários na Austrália e na Rússia parecem independentes de todos os outros ciclos. Existe uma sincronização entre as principais economias europeias, França, Alemanha e Reino Unido, destacando menor dissimilaridade no ciclo bancário francês com o ciclo alemão.
Em períodos onde um país não é afetado pelo contágio financeiro, a sua probabilidade de crise anual é ligeiramente acima de 1%, mas sobe para mais de 28% nos períodos em que é atingido pelo contágio. Os formuladores de políticas, eles visam evitar crises bancárias, embora eles possam, até certo ponto, controlar as condições domésticas, as condições internas de um país ou de uma região. As crises transmitidas internacionalmente, elas são difíceis de enfrentar, o que motiva crises bancárias como um dos principais motivos da regulação bancária mundial. E, por fim, existe um potencial ganho para reguladores, pesquisadores e formuladores de políticas considerarem como funciona a transmissão de ciclos de negócios entre cada parte do sistema bancário, ou mesmo considerando um pequeno grupo de países. Sim. Maravilha, Rafaela. Estou procurando aqui a lista de quem vai apresentar hoje aqui, para já saber quem assume na sequência. Já termino de olhar aqui a lista. Muito bem. Então, quase impecável no quesito tempo, ainda tinha aí aproximadamente 1 minuto, se você quisesse, mas acho que não comprometeu em nada sua apresentação. Eu só não entendo porque que as pessoas não colocam na apresentação o mapa de calor, que me parece a coisa que mais chama a atenção, né? Mesmo que ainda talvez seja precoce para vocês analisarem o mapa de calor, enfim, de qualquer forma, eu acho que é o elemento mais importante, mais do que estatísticas descritivas, por exemplo. Mas o grande ponto nesse trabalho foi a dissertação de mestrado profissional do Wilson, está atualmente submetido para uma revista nacional aqui. Ainda não temos resultados, deve estar na mão dos pareceristas, mas basicamente efeito contágio é um assunto muito importante. Historicamente se estuda isso, seja no curto prazo, o contágio é como se fosse uma gripe, né? Seja um efeito mais de longo prazo, né? Então, você tem o contágio e integração. Contágio é uma coisa mais de curto prazo, mais efêmera, menos grave, tipo uma gripe. Integração é algo mais de longo prazo, mais estrutural, sei lá, uma pneumonia, enfim. Eu não sei se pneumonia é contagioso, mas enfim. O ponto é que é de se imaginar que haja contágio entre economias, relações comerciais, financeiras, o que for, geográficas, mas há muito, sim, contágio entre os setores financeiros, setores bancários, né? São altamente integrados. Então, a gente explorou isso através do Weigel, aplicado a índices setoriais financeiros do G7, né? Foi do G7? G10? Não. De 10 maiores economias mundiais, né? Foi do G20. De 10 do G20, né? Só são 10, eu acho. Foi isso. Porque Japão e China, eles não ofereciam dados suficientes para analisar. Isso. E a gente acaba descobrindo um padrão de contágio muito interessante, que pode ser útil, porque acaba que ele te permite identificar um pass-through, um caminho. Então, é bom você ficar monitorando quem recebe a crise primeiro e quem passa para os outros. Porque é como se você estivesse numa sala de aula. Se o primeiro que vai gripar é o Weasley, eu fico olhando para ele. Na hora que ele gripar, imediatamente eu isolo os demais, porque eu sei que vai passar para os demais. Então, poder saber o caminho que percorre o setor, uma crise no setor bancário, por exemplo, uma crise de menor escala, porque o período é um período de certa estabilidade. Então, é importante, porque aí você pode se proteger a tempo, né? Mas muito bem, Rafa, obrigado pela apresentação, nota máxima também. Ainda no dia de hoje, está previsto aqui a Retiele, vou colocar aqui o nome dela na minha lista aqui,
Só mais um pouquinho. Juliana. Juliana. A Júlia também. Natan. Rafaela e Rodrigo, é isso? Natan e Rodrigo. Muito bem. Rafa, valeu. O Natan vazou? Ok. Então, deixa eu colocar aqui. Rafa, ok. Natan, tchau. Rodrigo, Retiele, Juliana e Júlia, meus queridos, é com vocês. Júlia, eu já estou vendo aqui na minha tela. Tá, eu até entendo que sua internet esteja caindo, mas boa, boa. Os outros, Retiele, Juliana e Rodrigo, vocês têm alguma notícia deles? Nenhuma. Muito bem. Vamos esperar a Júlia voltar. Enquanto isso, vamos conversar um pouco, né? Como é que vocês estão, queridos? Como é que estão as outras disciplinas? Só, eu posso aproveitar para tirar uma dúvida do trabalho? Todas? Olha só, o senhor falou que no Focus do Banco Central a gente vai ter 13 variáveis macroeconômicas, correto, né? Sim. Aí eu estou vendo aqui, mas eu contei 14. Qual delas surgiu alguma que eu não conhecia, que eles não reportavam antes? Deve ser. Porque eu acho que, tipo, eu estou levando em consideração que é a IPCA, só que com a atualização dos últimos 5 dias úteis. É isso eu estou meio que pulando. Ou essa também conta? Você fundamentando a escolha das suas 3 variáveis, por mim está ok. Porque de tempos em tempos é normal que um produto vá sofrendo atualizações. Eu lembro que quando eu trabalhei com o Fox, há muito tempo atrás, ele só previa o valor para o final do ano que estava em andamento, tipo agora, né, março de 2021. Então, ele previa o final de 2021 e o final de 2022. Ele só fazia isso. Agora não, ele já prevê, parece que 2023, 2024. Agora surgiu uma 14ª variável macroeconômica que eles estão também perguntando, né, aos entrevistados. Então, por mim, não tem problema nenhum. Mesmo que você diga, Paulo, eu estou com tal setor e para tal setor, um paper me sugere que eu tenho que olhar 3 indicadores de inflação. Mas, se é isso, tudo bem. Porque cada indicador de inflação tem características diferentes. Então, mesmo se você colocar 3 indicadores de inflação lá dentro, pode ser que cada um deles tenha o seu poder explicativo. Só para dar um exemplo bem, assim, extremo, entendeu? Mas quaisquer 3 variáveis das 14 está valendo, tá? Desde que você fundamente, ou com alguma intuição, ou com algum artigo científico. O que não dá é que, eu peguei as 3 primeiras da tabela e taquei no modelo. Aí realmente fica ruim, né? Tá bom. Obrigado, professor. Beleza, querido. Mas até bom saber que existem 14. Obrigado pela atualização. A Júlia já entrou de volta? Acho que ainda não. Deixa eu olhar aqui a lista completa. Joia. Nenhum dos que está previsto para apresentar hoje. Vale a pena, né, que mais gente não venha apresentar, porque os papers de Covid, espero que a Júlia consiga apresentar para vocês verem pelo menos um de Covid, porque o da Rafa era o wavelet, mas não era atual, né? A base de dados é bem defasada, por sinal.
Esses outros de Wavelet são super atuais, são do ano passado, né? Um deles até saiu publicado, o segundo está em revisão. A gente imagina que esses papers vão ter um bom resultado, uma boa aceitação. São 5 papers que, ao todo, compõem uma tese de doutorado. Tese de doutorado do Antônio Cristiano, né? A tese de doutorado mais rápida que a gente conseguiu fazer, vai defender agora em abril, e uma das melhores também, que eu já vi na minha vida. 5 artigos, quando o padrão são 3, todos muito concatenados, provavelmente já vai defender com 2 capítulos aceitos, um no A2, outro no AB1, talvez até haja novidades positivas, até a defesa dele em abril, ou seja, um trabalho sensacional que foi feito aí em 9 meses. Isso para uma tese de doutorado é muito pouco, né? Normalmente são 2 anos. Mas a gente pegou aí um fenômeno bom para estudar, pegou na veia, e os resultados saíram surgindo, assim. Eu, ele e o Cristiano, que é o coautor, o co-orientador, e muito feliz. Seria um prazer, realmente, que alguém pudesse apresentar, né? Vamos ver se a Júlia volta aí. E no mais, como é que estão as outras disciplinas? Pertinho já de concluir? Quase. Isso é bom, né? É uma cruz a menos, né, cara? Imagino que estejam todos cansados, com aquela sensação de ressaca, né? Enfim. Julie. Olá, querido. Pronto. Seja bem-vinda de volta. Oi, eu acho que agora vai dar bom. Oba. Se cair no meio, já sabe. Não se preocupe. Assim, eu lhe dou todo o benefício da dúvida. E se ficar realmente muito truncado, muito ruim, cair 30 vezes, aí eu peço para você gravar um videozinho no celular e não tem problema, tá? Mas vai dar certo. Ou apresento a próxima aula, caso não der certo. Tudo bem. Mas é porque tá chovendo aqui em casa, quase não tá certo a internet, mas vamos lá. Nossa internet é que nem nós cearenses, né? Não sei se você é cearense, se comeu, mas chove, a gente já não funciona muito direito, né? Exatamente, já fica deitadinha. Exatamente. Meu Deus, bom demais. Pois vamos lá. Em posição de contemplação. Então. Mas é uma divindade, né? Quando estiver exibindo a tela, me avisa, por favor. Tá. Opa. Pronto? Jóia, eu acho que esse foi o que foi aceito na Ribaf. É da Ribaf. Tinha lá no nome do artigo. Excelente escolha, não poderia ser melhor. Vou cancelar aqui meu vídeo para a gente concentrar em você. Tá bom, eu não vou ligar a câmera por causa da internet, tá, professor? Nem se preocupe. Show. Vamos lá. O meu artigo, ele foi esse da Ribaf. Era basicamente uma comparação com o tempo e análise do tempo e frequência das ações de SP, né, do índice SP500, com as ações com o mercado financeiro. E aí, casos de Covid, número de mortes e contágios, tá? E aí, professor, como tinha 10 minutos, vai ser uma coisa bem rápida, tá? Então, talvez eu não extrapole muito tempo, tomara. E aí, trazendo um pouco sobre a introdução, né, como foi que surgiu a ideia de fazer isso. Então, foi muito de preocupações da pandemia, de como ela conseguiria afetar o mercado financeiro, como a gente conseguiria analisar e como conseguiria ser feito a análise desses pontos da pandemia com base no mercado financeiro. E aí surgiu essa curiosidade de... Essa técnica dessa análise, ela é utilizada há muito tempo e está sendo aprimorada com o tempo, mas aqui especificamente a gente vai usar com a análise a variação do índice e as mortes por Covid. Esse índice é o índice financeiro, que ele... a comparação é diária e o índice também ele tem uma comparação diária, e aí eu vou trazer alguns dados que foram apresentados no estudo. Show? E aí, uma das coisas que me marcou assim na introdução, que as descobertas são úteis para contar a história
como a gente está passando essa crise da Covid, principalmente na economia dos Estados Unidos, né, que é a nossa economia mais forte mundialmente hoje. E aí é um pouco da revisão de literatura. Foi aplicado em um artigo desse ano também, teve alguns estudos que foram feitos que retornam que a pandemia traz um risco ele de médio a longo prazo e tem uma abordagem de tempo e a significância estatística dela é alta, então ela tem uma abordagem de Wavelet, que também é a mesma que vai ser usada nessa apresentação, que é o que a Rafa acabou de apresentar também. E aí também é o método de coerência, então o teste de causalidade, que é aplicado nesse diário recente, que descobriram que é o risco de Covid, que ele varia e ele é percebido diferente no longo e no curto prazo. E aí ele pode ser considerado como uma crise econômica, né? Então, tipo, de como o Covid hoje pode nos afetar futuramente e continuar a ter uma crise econômica que, como já sabemos, já existe, né? O Paulo Matos também aborda com movimento de variação e frequência, envolvendo variáveis financeiras. E aí também algumas análises de coerências que são feitas para ser descobertas. Então, eu vou passar. Show. A metodologia usada, né, como eu já falei, foi essa da estrutura de Wavelet, aí da fórmula incondicional, e aqui eu trouxe só, como o professor pediu para não explicar muito sobre as fórmulas, então aqui são algumas fórmulas que são usadas nessa metodologia, e aí ela traz tanto a incondicional como a condicional, e aí falando um pouco sobre dados e resultados, né. O período que foi utilizado foi do dia 29 de janeiro a 30 de junho de 2020, então ele foi reduzido com a frequência diária do SP. O conjunto de dados de saúde é composto pelos óbitos e casos de Covid em países mais afetados até o dia final do estudo. A relação das variáveis financeiras usou, como eu já falei, o índice de SP de retorno diário, SP500, e os índices setoriais, né, que é basicamente como os setores da economia se comportam. E aí, a fonte de dados são a Investing.com e a biblioteca de dados de pesquisa francesa do professor Gatti. E aí, aqui eu trouxe mais gráficos, tá? Não trouxe muita análise descritiva, então, tipo... E aqui ele mostra como se comportou o Covid nesse período, então... E a média do comportamento diário do Covid nesse período. E aqui tem não sei se vocês conseguem ver minha tela, mas nesse primeiro gráficozinho, eles trazem como se comportou o índice que a gente está analisando, e isso aqui são todos os segmentos setoriais que o índice tem, então, fazendo análise com o Covid, né? Aqui é o número de mortes, e aí, do Covid nesses períodos, e aqui são países diferentes, então, os países que foram mais afetados, né, até o dia 20, então, os Estados Unidos, o mundo como um todo aqui nessa faixazinha, a China, Itália, França, vale, meu Deus, esqueci o nome, Inglaterra e o Brasil. Reino Unido, Inglaterra não, Reino Unido, foi mal. E aí aqui é o caso de mortes também desses mesmos países de estados críticos por dia. E aí o estudo, ele consiste em fazer uma análise e uma relação entre esse índice aqui, primeiramente, né, do SP, com essas duas casualidades aqui, de mortes e novos casos. E aí eu trouxe um mapa de calor, né, quanto mais vermelho tem uma maior relação e maior coerência. Aqui, como a gente pode ver, nos Estados Unidos, geralmente ele tem uma cor mais intensificada, esse vermelho, então ele tem... a economia dos Estados Unidos, claramente, ela tem uma coerência grande com o número de mortes dado ao Covid. E aqui a gente traz de alguns outros lugares para a gente conseguir perceber a diferença. Então, esse primeiro dos Estados Unidos, o segundo aqui é do mundo como um todo, e aqui o comparativo da Itália e mortes na França. Show? E aí, o estudo ele fez relações setoriais, de como pode se encontrar esse contágio setorial. Então, um dos coisas percebidas no estudo foi que o setor de energia ele era o primeiro contagiado, assim, com o número de mortes do Covid. Então, o setor de energia ele era a primeira influência que você via muito claramente os problemas com o Covid. E aí, esses gráficos, eles criam uma relação entre os setores e de como eles se comportam um com o outro.
Então, assim, o setor industrial, ele pode prever como o setor financeiro se comporta, o setor da energia, ele pode prever como o setor de saúde se comporta. Então, os índices setoriais, eles desencadeiam o contágio financeiro. Então, como eu falei lá no começo, esses índices setoriais da SP, esses 11, eles são meio que as coisas mais importantes do índice, né? Então, de como tudo nessa escala se comporta. Eles pegam mais valorizado no, sei lá, energia, e aí ele vai vendo como se comporta, e esse é classificado como o índice principal setorial. E aí, quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue ver a influência que um setor causa no outro, e consegue antecipar algumas coisas que podem vir a acontecer na economia. E aí, a conclusão é muito sobre o que eu estava falando anteriormente, né, de encontrar e como a gente consegue, como é percebida essa relação entre esses setores. As coerências de Averett parciais entre o setor elas são úteis para traçar políticas públicas que podem nos resguardar assim, a economia global, para que a gente consiga analisar o impacto das crises, das pandemias em cada setor. Então, esse estudo ele consegue prever como a gente consegue se comportar e como a gente consegue prever, assim, antecipar problemas que podem vir a acontecer no futuro. É isso, gente. Muito obrigada. Maravilha, Júlia. Que bom que deu certo, que você finalizou. Excelente a questão do tempo. Trouxe as tais figurinhas, né? Excelente. Então, quem quiser entender um pouco melhor esse paper, tem uma entrevista que eu dei para a UFC TV, uma vez que esse assunto está relacionado com a pandemia, e aí há uma série de vídeos, de divulgação, de pesquisas feitas pela UFC, não durante a pandemia, mas associado à pandemia. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo lá, não lembro exatamente quanto tempo dura, mas a Lia vai fazendo várias perguntas e ficou muito didático. E lá a gente aborda a relevância desse tipo de pesquisa, seja do ponto de vista associado à pandemia, seja do ponto de vista metodológico. O que eu tenho a dizer? Você poderia colocar numa regressão dentro do CAPM, por exemplo, se as mortes de um país ou de vários países, ou casos, média móvel, né? Se isso aí afeta numa regressão linear o retorno dos índices de mercado de algum país, no caso, Estados Unidos. Beleza. E aí o resultado é te dar um parâmetro, significativo ou não, positivo ou negativo, simples assim. O problema é que ali você está amarrando que mortes na Itália, por exemplo, tenham que explicar o retorno americano durante um ano super atípico através de um parâmetro. A regressão faz isso, só que ela vai torturar todo o mecanismo que existe entre essas duas variáveis com outros instrumentos para controlar, vai torturar e vai concentrar isso tudo num parâmetro. Jesus. Não sei se é o mais indicado. E aí é onde entra o Wavelet. O Wavelet vai combinar essas duas variáveis aleatórias ao longo do tempo e com frequências diferentes, séries são diárias, controlado por outras variáveis, porque o ano passado foi turbulento para os Estados Unidos. Basta dizer, só para exemplificar com uma coisa, eleição americana. Não precisa dizer mais nada. Né? Invasão lá do Congresso e tal. A invasão até foi depois da nossa série temporal, mas só para dizer que ali era um período pré-eleição presidencial. Teve problema de petróleo, por aí vai. Então, a gente tenta controlar por algumas variáveis e tenta isolar o efeito de casos ou mortes nos principais lugares com maiores indicadores. Hubei, China, e aí países com índices elevados de mortes. Até a hora que a gente chega no mundo também. E a grande pergunta é, quando caiu a ficha do mercado americano? Será que naquelas notícias, final de dezembro, começo de janeiro, de um país não democrático,
como a China, a notícia chega meio torta, até não muito crível. Eu acho a quantidade de mortes lá muito baixa. Só a Fortaleza tem mais mortes do que a China, salvo o melhor juízo. Daí já se vê que é algo realmente incrível. 3 vezes mais, professor. Aqui, 3 vezes mais? Aqui tem 12 mil, a China foi 4 mil pessoas só. Olha isso, cara. Obrigado, Glaucio, por reforçar, porque eu falei isso, que eu tinha visto os números, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, é tão absurdo que eu devo ter falado uma mentira. Não é só verdade, como é 3 vezes mais. Pois bem, será que foi ali que a ficha caiu? Eu me lembro que eu fui para o Réveillon, na praia, eu fui para o Carnaval, tomei lá meu chopp, não havia preocupação nenhuma. E aí, pouco tempo depois, o mundo desabou aqui, né? Fortaleza especificamente, depois em cada um dos estados, por aí vai. Quando é que caiu a ficha do mercado financeiro americano? Não foi com mortes ou casos na Espanha ou no Brasil, ou era França, agora não lembro os países da amostra, mas sim na Itália. E eu me lembro que assistindo um jornal do Fantástico, um domingo à noite desse com minha esposa, e vendo lá a Itália registrando quase 1.000 mortes dia após dia, a gente quase com vontade de chorar aqui. Ali caiu a ficha que o negócio realmente era grave para a gente, e a ficha do mercado financeiro americano, através do seu principal indicador, a ficha também caiu, acho que em março, com as mortes na Itália, na sequência, também um indicador de mortes no mundo. Porque ali fica claro para o mercado que vai chegar aqui. É grave o negócio. Já está aqui e vai explodir. Simples assim. E aí também há um efeito importante, que é saber quando o mercado americano começa não a ser influenciado, mas a, entre aspas, influenciar as mortes. Tem um resultado interessante, se não me engano, lá por volta de maio ou junho, não tenho de cabeça. São muitos papers ao mesmo tempo. Mas, assim, o mercado americano, os ciclos do índice financeiro americano, entre aspas, determinando os ciclos de mortes nos próprios Estados Unidos. Não é que a Bolsa cause mortes, não é esse o ponto. A cachorra está louca aqui hoje. Mas ali é o mercado precificando no seu comportamento forward-looking, que, olha, as mortes vão bombar aqui. Então, não é uma causalidade, é uma antecipação. Só um instantinho, gente. Preciso de ajuda, produção. Cachorro latindo no meu pé do ouvido, produção. Gente! Só um instantinho, gente. É ao vivo, né? Família, cachorro no meu pé do ouvido não dá. Tá aqui. É para lá, vai, filhotinho de leão. Ela está querendo participar, professor. Ela está querendo complementar a fala. A gente foi colocar o nome dela da leoa do Rei Leão, tá aí. Mas, desculpa, gente, vamos lá. Então, tem toda essa relevância de saber quando o mercado financeiro reage. Interessante ver que ele precifica e antecipa as mortes no próprio país. O que aconteceu na Ásia, aqui no Brasil, pouco importa para os Estados Unidos, não me surpreende isso. E o paper traz uma outra contribuição, que é o caminho que a crise vai percorrendo nos setores americanos. E aí a gente percebe que entra... Ai, Jesus! Não sei se é o setor de telecomunicação, enfim. E aí ele vai passando para os outros, né? Agora, eu não tenho realmente de cabeça. Então, esse caminho é importante. Se eu fosse investidor, eu queria saber quem vai espirrar primeiro para ficar monitorando ele. Na hora que ele espirrasse, eu realizaria minhas posições nos demais setores que seriam afetados com o efeito bola de neve na sequência. O estudo foi feito e teve uma aceitação rápida, uma revisão tranquila na Research of International Business and Finance. É uma revista A2 em business, muito boa. E abriu o caminho para a gente fazer outros papers. Há uma réplica desse paper feito no Brasil,
Está submetido, então ainda não temos resultado. Era um dos papers que poderia ter sido apresentado hoje, não sei com quem ficou no sorteio. O resultado do Brasil é muito interessante também, saber quando a ficha do nosso mercado aqui caiu. Temos papers parecidos, só olhando setores bancários mundiais. Temos também, olhando o efeito contágio, só no que se refere a risco, tá? No setor bancário mundial. Um paper só de risco bancário na pandemia. E temos um outro que agora eu não recordo. Foram 5 papers, acaba que eles usam, né, o mesmo pano de fundo que a pandemia, variações da mesma técnica, não é a mesma técnica, e às vezes eu até esqueço o que é cada um dos papers. O quinto eu agora não me recordo. O que é que a gente fez no quinto paper da tese do Cristiano, do Antônio Cristiano. Mas, enfim, eu volto a bater nessa tecla. Olhem para essa técnica chamada Wavelet. Ela pode abrir caminhos muito interessantes, acadêmicos ou apenas profissionais, tá? Pela riqueza de permitir dizer entre 2 variáveis aleatórias, com o controle de quantas outras você quiser, para você isolar a relação delas duas, controlado pelo que você quiser, se os ciclos dessa impactam os ciclos dessa, ou o contrário, quem está determinando quem, né? Em que direção, se na mesma direção em direção contrária, com que intensidade e se isso é significativo ou não, em que instante do tempo uma está impactando a outra, ou outra impactando uma. Isso pode ser verdade num determinado mês, no mês seguinte já não é mais verdade, e com diferentes frequências. Pode ser que uma esteja causando outra no curto prazo, um ano depois a outra está causando uma na direção contrária no longo prazo. Tudo pode acontecer, o Wavelet permite esse dinamismo de relações, coisa que uma regressão normalmente não o faz. E volto a dizer, técnica que tem aí um reconhecimento científico, muito utilizado em medicina, em tantas outras áreas, entrando em economia mais recentemente, em finanças, então nem se fala, e que você pode usar até no seu trabalho. A gente está usando isso para tentar sugerir humildemente, academicamente, aí, insights para investimentos públicos aqui no estado do Ceará. Então, assim, o ganho desse tipo de pesquisa, como eu falava lá no vídeo para a UFC-TV, não é só o resultado do paper em si, mas em divulgar essa técnica que pode ser muito útil para inúmeros outros fins. Dito isto, uma última checada. Se temos aqui na lista Rodrigo, não. Etiele, acho que não também. E Juliana. No. Muito bem, gente. 6ª rodada devidamente encerrada. Nota máxima, tá, Julie? Obrigado, querida. Encontro vocês segunda-feira, dia 29 de março, com o nosso 29º e último encontro. Lembrando, né? Dia 5 de abril, até 5 de abril, vocês me enviam, tá? Os vídeos, acho que 5 minutos é razoável, contendo aí os rostinhos de vocês, da apresentação do trabalho de equipe. Havendo dúvidas, não hesitem em entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, pelo fórum do CIGA, ok? Maravilha. Joinha, gente. Vou encerrando por aqui nossa gravação.